Questão 23. Marcelo desenvolveu um aplicativo, né, para realizar o cálculo de ângulos internos de quadriláteros, né? Ele decidiu testar o seu aplicativo utilizando o quadrilátero PQRS. O quadrilátero é esse aqui, ó, PQR e S. Ok, pessoal? Que está inscrito em uma circunferência de centro O. Aí está aqui o centro dessa circunferência, ó, com linhas tracejadas ligando os vértices Q e S. Aí tem os tracejados aí que vocês conseguem observar. O Q tracejou até chegar no centro, S tracejou até chegar no centro. Observe a representação desse quadrilátero. Beleza, ficou o quadrilátero aí, e aí o tracejado, né, pessoal, ali até o centro O. Qual é a medida em graus do ângulo beta? Ó, esse ângulo aqui ele quer saber, pessoal, ó, desse quadrilátero. Bom, pessoal, vamos observar o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, novamente, ó, o que que acontece com ele? Ele observa o arco Q, R e S. Ok, pessoal? Se ele observa o arco, né, QRS, ok, pessoal? O que que vai acontecer aqui, ó, com esse ângulo de beta? Ele automaticamente, então a gente entende, né, que o arco, ele media quanto? Ele media o dobro de 116. Então esse arco QRS aqui, ó, ele media quanto? Vamos ver aqui, ó, 116 vezes 2 vai dar o quê? 232. Ó, 232 graus, mede o quê? O arco. Então, esse ângulo aqui mede a metade. Tranquilo? E aí, consequentemente, agora, beta vai medir o quê? A metade de quem, ó? Do 116 graus. E a metade aí, né? De 116 graus, né? Se você dividir por 2, vai dar o quê? 5, 10 para 11 sobra 1, 16 dividido para 2 é 8, ó. Deu 58 graus aí, pessoal, ó, na letra A. Ok, pessoal? Questão 24, ó. O preço do ingresso de um parque de diversões custava R$ 80. O preço desse ingresso aumentou em 30% sobre o valor inicial. Então, pessoal, antes era R$ 80, né? E agora teve o seu preço aumentado aqui em 30%, né, sobre o valor de início. Ok? O valor inicial era o quê? R$ 80. E agora ele teve um aumento de 30%. Então, qual foi o aumento em reais no preço do ingresso desse parque de diversões? Qual foi o aumento? Não está querendo saber quanto que passou a custar, ok? O ingresso. Então quer saber só o aumento. Então vamos lá. Mesmo método. Vou pegar o 30 sobre 100 e vou multiplicar pelo 80. Vou cortar um zero aqui, um zero aqui. Posso ainda pegar aqui, ó, o zero do 30, cortar aqui. E aí como é que fica agora? 3 vezes 8, 24. Que tem um escondido, 1 vezes 1 é 1, 24 dividido por 1 é 24. Então, ó, o aumento, pessoal, vai ser de R$ 24, ok? Questão 25 aí, ó. Jorge realizou uma pesquisa sobre uma tuneladora, né, que é uma máquina em formato cilíndrico. Ela tem o formato de um cilindro, mas aí a gente consegue ver a vista dela superior, que é uma circunferência, ok? De base circular, um cilindro de base circular. É utilizada na construção dos túneis de metrô. Observe na figura abaixo o esboço que ele fez de uma das extremidades dessa máquina com a medida de seu diâmetro, ó, 16 metros é o diâmetro aí dessa tuneladora, né, essa máquina aí. E aí, o que que acontece? Jorge identificou que essa máquina possui uma fita colorida, vem a história da fita, né, que contorna
aí uma circunferência, uma fita colorida contornando. Opa, contornando. Cadê a caneta? Pronto. Contornando, pessoal. Então você já sabe que é perímetro. Toda a extremidade aí. Quantos metros de fita colorida no mínimo foram utilizados para contornar a extremidade dessa máquina? Então tem fita colorida tudo aqui, ó, ao redor aí, ó, dessa máquina. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular o comprimento. Comprimento, já que ele ofereceu diâmetro, então a gente vai fazer diâmetro vezes π. Comprimento é igual, agora o diâmetro vai ser 16, vezes o valor de π, vai considerar 3 também. Comprimento é igual, 16 vezes 3, 3 vezes 6, né? É 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, 48 metros aí, ó, no mínimo de fita. Tranquilo, gente? Questãozinha aí, batata. E aí a última questão, pessoal, do nosso bloco aí de questões, né, da resolução da CAED do nono ano é essa daí, né? Observe o sólido geométrico representado abaixo. Aí tem a setinha novamente à vista superior. Você vai olhar de cima. Aí, pessoal, o que que nós temos? Ó, ela tem, a gente sabe que ela é formato de um U, né? E ela tá aqui, ele tem esse vazado aqui, ok? Mas ela não vai estar sendo vista de frente, nem aqui na lateral, nem aqui na lateral, ó. Ela vai ser vista de cima. Quando eu olhar ela de cima, né? Aí nós temos, qual é a vista superior? Letra A? Não. Por quê? Houve uma superfície curva aqui, ó, ok? Então não pode ser a A. B também não, pessoal, porque isso aqui é o quê? Uma semicircunferência, né? Não tem lógica. E aqui eu tenho a vista de frente, essa aqui é a vista frontal, ok? Eu não posso marcar a letra C. Logo, quando eu olhar, né, de cima, ela vai ter a aparência aí, ó, de um, que um formato, né, de um retângulo. Tranquilo, pessoal? E você mata essa questão aí, ó, de boa, questão tranquila, fácil de fazer. Ok, pessoal? E aí eu só tenho a agradecer, né, por você ter tomado esse tempinho aí para poder assistir, né, essa videoaula, ok, pessoal? Então, vou sentir saudades, né, da turma aí do Colégio Joaquim Fernandes Abade, ok? Foi uma escola que eu trabalhei durante um curto período de tempo, mas que deu para conhecer bastante menino legal, bastante aluno tranquilo, bem educado, né? Assim, admirei muito essa escola e já com saudades, né? Deixo essa aula aí para vocês se lembrarem do professor Johnny, que uma vez aí colocou um tijolinho na formação desse nono ano incrível, né? Que você consegue dar uma aula espetacular e aí os meninos assim todos param para te ouvir, né? Isso é interessante. São poucas as escolas que você consegue ainda ver um aluno, né, um estudante, ele parar para te ouvir, né? Hoje, infelizmente, a realidade é totalmente diferente. Mas eu só tenho, né, que parabenizar esse nono ano, ok? Então, ó, vou levar vocês no meu coração, ok? E já com muita saudade de vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí, curta aí nosso canal, se inscrevam aí, né? Divulga esse canal também, né, para outros colegas de vocês e vamos aí, tá bom? Um abraço, beijo no coração de vocês.